Para começar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. José sempre acordava antes do sol, em meio ao barulho de despertadores e o som abafado dos ônibus que passavam pela sua rua. Ele era um pedreiro dedicado, conhecido por sua habilidade em construir casas sólidas, mas que ainda vivia em condições humildes. Pai solteiro, enfrentava diariamente a luta para criar seus 2 filhos, Pedro e Joãozinho, com o pouco que ganhava. Apesar das dificuldades, nunca reclamava, pois seu amor pela família era maior do que qualquer adversidade. Porém, a vida parecia testar sua força a cada dia, tornando cada conquista um desafio ainda maior. Joãozinho, seu filho mais novo, era a alegria da casa, mas também sua maior preocupação. Diagnosticado com um câncer agressivo, o menino de apenas 8 anos tinha um sorriso capaz de iluminar os dias mais sombrios. A doença trouxe não apenas o sofrimento emocional, mas também um enorme peso financeiro para José. As contas médicas se acumulavam, e o medo de perder o filho o atormentava todas as noites. Ainda assim, José se agarrava à esperança, prometendo a si mesmo que faria qualquer coisa para trazer momentos de felicidade ao pequeno Joãozinho. A notícia do câncer de Joãozinho veio como um golpe que José nunca imaginou enfrentar. Sentado em uma cadeira desconfortável no hospital público, ele ouviu os médicos explicarem, com termos técnicos e olhares sérios, que o menino tinha poucos meses de expectativa de vida. Suas pernas tremeram, e o mundo ao seu redor pareceu desmoronar, mas ele não deixou que Joãozinho percebesse sua dor. Naquele momento, decidiu que não se permitiria enfraquecer, pois o filho precisava de um pai forte e esperançoso. Enquanto o médico descrevia o tratamento paliativo e os cuidados necessários, José pensava em como poderia tornar os próximos meses de Joãozinho os mais felizes possíveis. Não havia tempo para lamentos. O menino merecia viver seus dias com alegria. Foi então que Joãozinho, com sua inocência típica, segurou a mão do pai e disse: "Papai, eu só quero que a gente brinque e veja coisas bonitas juntos." Essas palavras simples reacenderam a força de José, que prometeu a si mesmo que faria de tudo para dar ao filho que ele mais sonhava. Em uma tarde chuvosa, enquanto descansavam após mais uma consulta médica, Joãozinho assistia à televisão com os olhos brilhando de empolgação. Na tela, um comercial de caminhonetes luxuosas mostrava famílias felizes viajando juntas. Ele olhou para o pai e disse, com sua voz doce: "Papai, você já pensou como seria dirigir um carro desses? Deve ser como voar." José tentou desviar o assunto, mas o menino continuou insistindo, detalhando como seria incrível entrar em um carro tão bonito. Para ele, não era apenas um carro, era um símbolo de liberdade e felicidade. José sentiu o coração apertar. Ele sabia que jamais poderia comprar um carro daqueles, mas o brilho nos olhos de Joãozinho era impossível de ignorar. Percebeu que aquele sonho era mais do que um capricho de criança. Era uma chance de dar um motivo para o filho sorrir, mesmo em meio à dor. "Quem sabe um dia, filho", respondeu José, tentando esconder a tristeza. Mas, naquele instante, ele decidiu que faria o possível para realizar pelo menos uma parte daquele desejo: levar Joãozinho até uma concessionária para que o menino visse de perto o carro dos seus sonhos. Na semana seguinte, José começou a planejar a ida à concessionária. Embora fosse um homem simples e acostumado com olhares de desprezo, José sabia que estava entrando em um território que não pertencia a pessoas como ele. "Não importa o que pensem de mim, é pelo sorriso do meu filho", repetia para si mesmo enquanto engolia o orgulho. Para José, o amor por Joãozinho era mais forte do que qualquer constrangimento. No sábado, com o sol brilhando alto, José e Joãozinho pegaram 2 ônibus lotados até o centro da cidade. Durante o caminho, o menino não parava de falar sobre como o carro seria grande e bonito. Cada palavra de Joãozinho enchia José de emoção e medo ao mesmo tempo. Emoção por fazer o filho feliz, mas medo da humilhação que poderia enfrentar. Ao chegarem à frente da concessionária, Joãozinho ficou boquiaberto, apontando para os carros reluzentes. José, por sua vez, respirou fundo, abriu a porta e entrou, determinado a tornar aquele dia inesquecível para o filho. José e Joãozinho entraram na concessionária, e o contraste entre eles e o ambiente era evidente. O chão brilhava como um espelho, as paredes reluziam com decoração moderna, e os carros pareciam obras de arte em exibição.
Clientes bem vestidos e funcionários alinhados desviaram os olhares para o pedreiro e seu filho, como se não pertencessem àquele espaço. José tentou manter a cabeça erguida, mas sentiu os olhares julgadores pesando em cada passo. Joãozinho, por outro lado, estava encantado, admirando as caminhonetes como se tivesse entrado em um parque de diversões. Os cochichos começaram assim que eles cruzaram a porta. "O que esse tipo de gente faz aqui?" ouviu-se baixinho de uma cliente próxima. José ignorou, focando em encontrar a caminhonete que Joãozinho tanto queria ver. Ele notou o brilho nos olhos do filho, e isso deu forças para continuar. Quando finalmente avistaram o veículo dos sonhos, Joãozinho segurou a mão do pai com força e correu até ele. "Papai, é mais bonito do que na televisão", disse menino, enquanto José observava o filho com um misto de orgulho e dor, tentando ignorar os olhares de deboche ao redor. Enquanto Joãozinho admirava o carro, um vendedor de terno impecável se aproximou com um sorriso forçado. "Estão procurando algo mais acessível, talvez", disse, em tom sarcástico, olhando para as roupas simples de José. O pedreiro tentou explicar que estava ali apenas para mostrar o carro ao filho, mas foi interrompido pelo vendedor, que zombou: "Esse carro custa mais do que muitas casas. Tem certeza de que estão no lugar certo?" A humilhação era evidente, mas José manteve a calma, pensando em proteger o momento especial do filho. Joãozinho, alheio à situação, apontava cada detalhe do carro, encantado. Ele pediu ao pai que o deixasse tocar no volante, mas o vendedor riu alto e disse: "Este carro não é para brincar." José, com o coração apertado, pediu desculpas em voz baixa e tentou afastar o filho para evitar mais constrangimento. Mas Joãozinho, com sua inocência, olhou para o pai e disse: "Papai, um dia você ainda vai dirigir um carro assim, não vai?" Essas palavras, carregadas de esperança, fizeram José engolir o orgulho e permanecer firme, decidido a não deixar aquele momento ser destruído. O deboche do vendedor chamou a atenção de outros clientes e funcionários. Cochichos ecoavam pelo salão, acompanhados de risadas discretas. "Será que ele sabe quanto isso custa?", comentou um homem bem vestido, fazendo uma mulher ao lado rir. José tentou manter a compostura, mas sentia vergonha subir como uma onda. Ele apenas queria realizar um pequeno sonho do filho, mas agora parecia que tudo estava desmoronando. Mesmo assim, não recuou, mantendo-se firme ao lado de Joãozinho, que continuava admirando o carro com um sorriso inocente. Joãozinho, ainda sem perceber a tensão ao redor, pediu ao pai para abrir a porta do carro. O vendedor, agora visivelmente impaciente, balançou a cabeça negativamente e disse em tom ríspido: "Esse carro não é para ser tocado. É um produto de luxo, não brinquedo." José respirou fundo e respondeu com calma: "Só queria mostrar ao meu filho. Ele está doente, e isso é um sonho para ele." O salão ficou momentaneamente em silêncio, mas logo outro funcionário riu baixinho, murmurando algo sobre sonhos de pobre. José segurou o choro, decidido a não permitir que nada apagasse o brilho nos olhos de seu menino. Enquanto José enfrentava a humilhação, Joãozinho permanecia maravilhado. Ele tocou no vidro da caminhonete e disse, com a voz cheia de emoção: "Papai, é muito bonito. Olha esses bancos brilhando." Para o menino, aquilo não era apenas um carro, era um sonho, algo que iluminava sua vida em meio à dor. José, vendo a alegria nos olhos do filho, sentiu um nó na garganta. Aquela felicidade simples era o que o fazia resistir à vergonha e ao julgamento. O vendedor, sem qualquer compaixão, cruzou os braços e revirou os olhos, mas uma figura no canto da loja observava tudo atentamente. Era Milena Monteiro, uma empresária bilionária, que estava ali para revisar um contrato com a gerência. Com um olhar firme, mas carregado de emoção, ela prestava atenção em cada palavra e gesto daquela família. Enquanto todos julgavam José e Joãozinho, Milena via algo diferente. Um pai lutando para trazer felicidade ao filho em um momento tão difícil. Algo dentro dela dizia que precisava intervir. Ao ver José e Joãozinho sendo humilhados, algo dentro dela mudou. Milena enxergou além das roupas manchadas de cimento e do olhar cansado do pedreiro. Ela viu um pai lutando para dar alegria ao filho. Disfarçando a emoção, aproximou-se silenciosamente, prestando atenção em cada palavra e gesto da família.
Milena era conhecida por sua postura firme, mas naquele momento, seu coração foi tocado pela cena. A pureza de Joãozinho, alheio ao desprezo ao redor, e a dignidade de José, mesmo sendo humilhado, fizeram-na lembrar de sua própria infância humilde. Ela sabia que precisava fazer algo. Enquanto os funcionários ignoravam a dor de José, Milena decidiu agir. Com passos firmes, ela interrompeu o vendedor, dizendo: "Abra o carro agora. Quero que esse menino veja tudo o que ele deseja." O vendedor, surpreso com a ordem, tentou argumentar: "Senhora, não acho que seja apropriado." Milena o interrompeu com um olhar severo. "Eu não perguntei sua opinião. Faça o que eu mandei." A autoridade dela silenciou o salão. Joãozinho olhou para a empresária, confuso, mas com os olhos brilhando de curiosidade. Milena se abaixou até ficar na altura do menino e sorriu. "Você quer entrar, querido? Vamos realizar seu sonho hoje." José, sem entender o que estava acontecendo, tentou agradecer, mas Milena o interrompeu gentilmente. "Não diga nada, por favor. Hoje é sobre o seu filho." O vendedor, relutante, abriu a caminhonete e Joãozinho entrou no veículo, rindo de felicidade. Ele tocou o volante, encantado, dizendo: "Olha, papai, parece que eu estou dirigindo." O ambiente, antes cheio de desprezo, ficou em silêncio enquanto todos observavam a cena comovente. Milena, com um brilho no olhar, sabia que aquele momento era o início de algo maior. Dentro da caminhonete, Joãozinho não conseguia conter a alegria. Ele explorava cada detalhe com as mãos pequenas, do volante aos botões no painel, enquanto dizia: "Papai, é como eu sonhava. Parece um avião." José, parado ao lado da porta aberta, observava o filho com lágrimas nos olhos, dividido entre felicidade e tristeza. Era impossível ignorar o impacto daquele simples gesto na vida do menino, que por alguns minutos parecia esquecer a batalha contra o câncer. O sorriso de Joãozinho era tão radiante que até os funcionários, antes indiferentes, começaram a assistir em silêncio. Milena, ao lado de José, observava a cena com os braços cruzados e um olhar que misturava seriedade e emoção. "Ele está feliz, e é isso que importa agora", ela murmurou baixinho, mais para si mesma do que para José. O pedreiro, tentando conter as lágrimas, agradeceu em voz baixa: "Obrigado, de coração, por fazer isso por ele." Mas Milena, com um leve sorriso, respondeu: "A felicidade dele é o que vale. Um sonho de criança não tem preço." Naquele momento, o salão, que antes era palco de desprezo, foi transformado em um espaço de humanidade e emoção. Enquanto Joãozinho brincava dentro do carro, Milena pediu a José que lhe contasse mais sobre sua história. Ele, hesitante, revelou os desafios que enfrentava como pai solteiro e o diagnóstico devastador de câncer do filho. "Os médicos disseram que ele tem pouco tempo. Mas eu só quero que ele seja feliz enquanto estiver aqui", disse José, com a voz trêmula. Milena ouviu atentamente, e pela primeira vez em anos, sentiu uma emoção genuína que parecia romper a barreira que ela mesma criou ao longo de sua vida profissional. A força de José e a inocência de Joãozinho mexeram profundamente com ela. Depois de ouvir tudo, Milena tomou uma decisão sem hesitar. Ela pediu ao vendedor que preparasse os papéis para a compra imediata do carro. "Este veículo agora pertence a vocês", disse ela a José, enquanto o pedreiro, chocado, tentava recusar. "Por favor, não diga não. Este é um presente para o amor incondicional que você tem pelo seu filho", completou Milena. José, emocionado e sem palavras, apenas conseguiu agradecer com um aperto de mãos que transmitia toda sua gratidão. O salão, antes cheio de julgamentos, foi tomado por aplausos espontâneos de clientes e funcionários que assistiam à cena emocionados. Enquanto os papéis eram finalizados, Milena aproximou-se novamente de José e Joãozinho. "Quero que saibam que este carro não é apenas um presente. É uma forma de mostrar que sonhos, por menores que pareçam, podem transformar vidas", disse ela com firmeza. Joãozinho, ainda deslumbrado dentro da caminhonete, desceu e correu até ela, abraçando-a com força. "Obrigado, tia. Agora o papai vai poder me levar para muitos lugares bonitos."
Milena sorriu, acariciando os cabelos do menino, enquanto José olhava a cena com os olhos marejados. A caminhonete foi oficialmente entregue a José, e Milena fez questão de pedir ao vendedor que abastecesse o carro e garantisse que tudo estivesse perfeito. Enquanto José tentava expressar sua gratidão, Milena interrompeu novamente. A melhor forma de me agradecer é usar este carro para criar memórias inesquecíveis com seu filho. A empresária, que havia entrado na concessionária como uma mulher fria e calculista, saiu daquele encontro completamente transformada. José, por sua vez, não sabia se sorria ou chorava, mas sentia que aquele dia mudaria para sempre a vida de sua família. O ambiente da concessionária, antes carregado de desprezo e julgamentos, foi tomado por um silêncio reverente. Clientes e funcionários que haviam rido de José agora olhavam com admiração para a cena que testemunhavam. O vendedor, que antes tratara José com desdém, se aproximou com a cabeça baixa e pediu desculpas. Eu errei. Não deveria ter tratado o senhor daquela maneira, disse ele, genuinamente arrependido. José, mantendo sua dignidade, respondeu com serenidade. O respeito é gratuito, mas estou feliz que você tenha aprendido isso hoje. Enquanto José e Joãozinho entravam na caminhonete para ir embora, uma onda de aplausos surgiu espontaneamente. As pessoas reconheciam a força daquele pai e a generosidade de Milena. Ao ligar o motor do carro, José olhou para Milena pela janela e murmurou: "Obrigado. Você nos deu muito mais do que um carro." Milena acenou, emocionada, e enquanto eles saíam da concessionária, ela sabia que havia presenciado algo raro, um momento de pura humanidade. Nos dias que se seguiram, a caminhonete se tornou muito mais do que um simples veículo para José e Joãozinho. Ela representava liberdade, esperança e momentos de felicidade que antes pareciam distantes. Com o carro, José levou Joãozinho a lugares que o menino jamais havia visto. Um parque arborizado onde brincaram por horas, uma cachoeira distante que trouxe sorrisos e gargalhadas, e até a praia, que Joãozinho sempre sonhou em conhecer. Cada passeio era uma nova memória criada, um pedaço de felicidade em meio à luta contra a doença. Joãozinho, que antes passava a maior parte do tempo entre consultas e repouso, parecia revigorado a cada nova aventura. José percebia o impacto positivo do presente de Milena, não apenas na vida do filho, mas também na sua própria. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sonhar com dias melhores. A caminhonete, com seu espaço aconchegante e funcionalidade, tornou-se um refúgio de paz para a família. José sentia que, mesmo com todas as dificuldades, estava conseguindo cumprir a promessa de fazer Joãozinho feliz. Poucos meses depois, enquanto levava Joãozinho para mais uma consulta, José recebeu uma notícia que renovou sua esperança. O médico informou sobre um tratamento experimental em um hospital renomado que poderia curar o câncer de Joãozinho. As chances de sucesso eram altas, mas o custo era exorbitante, algo completamente fora do alcance de José. Ele ficou dividido entre o desespero e a esperança, sabendo que precisava tomar uma decisão difícil para salvar a vida do filho. O prazo para iniciar o tratamento era curto, e ele não tinha recursos financeiros suficientes. Ao voltar para casa, José passou a noite em claro, olhando para a caminhonete que havia mudado tanto a vida da família. Ele sabia o que precisava fazer. Pela manhã, reuniu os filhos e explicou, com calma, que venderia o carro para pagar o tratamento de Joãozinho. Um carro pode ser substituído, mas você, meu filho, é insubstituível, disse José com lágrimas nos olhos. Joãozinho, embora triste por se despedir da caminhonete, abraçou o pai e respondeu: "Obrigado, papai. Eu quero ficar bem para a gente viver mais aventuras juntos." José sabia que estava fazendo a escolha certa. Com o coração apertado, José colocou a caminhonete à venda, sabendo que ela era a única forma de conseguir o dinheiro necessário para salvar Joãozinho. Não foi fácil tomar essa decisão, pois o veículo representava os momentos mais felizes que tiveram juntos nos últimos meses. Apesar disso, ele nunca hesitou. Um pai faz qualquer coisa por seus filhos, pensava, enquanto explicava a situação a potenciais compradores. Em pouco tempo, encontrou alguém disposto a pagar o valor que precisava para iniciar o tratamento. No dia em que entregou a caminhonete, José sentiu um misto de alívio e tristeza.
Alívio por estar mais próximo de salvar a vida de Joãozinho, mas tristeza por se despedir de algo que simbolizava tanto para eles. Enquanto o novo dono dirigia o carro para longe, Joãozinho segurou a mão do pai e disse: "Papai, agora esse carro vai ajudar outra pessoa, como ajudou a gente." Essas palavras encheram o coração de José de orgulho. Ele sabia que, apesar da pouca idade, o filho entendia o verdadeiro significado de sacrifício e amor. Com o dinheiro da venda, José imediatamente garantiu a entrada de Joãozinho no tratamento experimental. Foram meses de idas e vindas ao hospital, de longas noites de preocupação e oração. Mas, aos poucos, os resultados começaram a aparecer. O menino recuperava as forças, e os médicos notaram uma melhora significativa em seu quadro. Em um dia inesquecível, o médico informou que Joãozinho estava oficialmente curado. José caiu de joelhos, chorando de alegria, enquanto o filho o abraçava com força, cheio de energia e um sorriso radiante. A notícia se espalhou pela comunidade, e todos se emocionaram com a superação de Joãozinho e o sacrifício de José. Para José, o maior presente não era o carro, mas a vida e o futuro de seu filho. Ele percebeu que cada decisão difícil que tomou valeu a pena. Agora, com Joãozinho saudável e cheio de sonhos, José sentia que tinha a força necessária para reconstruir sua vida. O amor entre eles era a verdadeira riqueza que possuíam, algo que nenhum bem material poderia superar. Após a cura de Joãozinho, José sentiu que precisava agradecer a pessoa que havia dado início à transformação em suas vidas, Milena Monteiro. Ele decidiu procurá-la em sua empresa, levando Joãozinho junto. Chegando lá, ficaram impressionados com o tamanho e a sofisticação do prédio, mas José entrou com a mesma dignidade de sempre. Após explicar quem era para a recepcionista, eles foram rapidamente conduzidos ao escritório de Milena. Ao vê-los entrar, Milena sorriu calorosamente e abriu os braços para receber Joãozinho. "Você parece tão diferente, tão cheio de vida", disse Milena, emocionada, enquanto o menino o abraçava com força. José, com a voz embargada, contou como o presente dela não apenas trouxe felicidade, mas também permitiu que ele salvasse a vida do filho. "Se não fosse pelo seu gesto, eu não teria conseguido pagar o tratamento", explicou. Milena, visivelmente tocada, respondeu: "Eu só segui meu coração." "Mas você, José, é o verdadeiro herói desta história." O reencontro foi marcado por lágrimas e risos, simbolizando o impacto profundo daquele ato de generosidade. Milena, emocionada com o que ouviu, decidiu ir além. Ela ofereceu a José um emprego fixo em sua empresa, algo que poderia trazer estabilidade à vida da família. "Quero que você tenha a chance de reconstruir sua vida com mais segurança e conforto", disse ela. José ficou sem palavras, mas aceitou com gratidão, prometendo dar o melhor de si. Joãozinho, ao ouvir isso, saltou de alegria, dizendo: "Papai, agora podemos começar novas aventuras juntos." O gesto de Milena consolidou ainda mais o laço de respeito e admiração entre eles. Com o novo emprego, José finalmente conseguiu melhorar as condições de vida de sua família. Joãozinho, agora saudável, voltou a sonhar e a viver plenamente, carregando as lições de amor e sacrifício que seu pai lhe ensinou. Milena também se sentiu transformada, percebendo que sua riqueza tinha um propósito maior: tocar vidas. A história de José e Joãozinho tornou-se um exemplo de esperança, bondade e superação, mostrando que o amor verdadeiro é capaz de vencer qualquer obstáculo. E assim, a família começou um novo capítulo, com mais força e união do que nunca. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!